Oi, tudo bem? A tia tá aqui hoje para contar uma história muito especial. E essa história tá na Bíblia, lá no livro de Êxodo, do capítulo 7 até o capítulo 12. É uma história que vai nos levar a descobrir da onde surgiu a Páscoa. Você sabe qual é a origem da Páscoa? E não tem nada a ver com coelhinho de Páscoa, com chocolate, nada a ver com isso. A história da Páscoa começou lá com a história do povo de Israel, que era o povo de Deus. Os judeus que viveram durante muitos anos como escravo lá no Egito. E aí um dia Deus chegou para Moisés e seu irmão Arão e falou assim, que estava na hora de libertar o povo, que eles iriam ser libertos para irem lá para a terra prometida que Deus tinha preparado para eles. Aí Moisés chegou para o faraó e falou assim, faraó, o meu Deus, nosso Deus, o Deus de Israel Todo-Poderoso, está falando para você deixar a gente ir embora, nos libertar da escravidão. Faraó, o quê? Vocês não vão embora, vocês vão ficar aqui como escravos, não vou libertar vocês. Gente, Faraó não falou assim não, tá? A tia tá contando essa história só para vocês entenderem, tá? Mas foi mais ou menos assim que ele queria falar. E ele falou assim, vocês não vão embora não, vão ficar aqui, escravos no Egito. Aí Moisés avisou para Faraó, Faraó, o nosso Deus avisou que se você não deixar o nosso povo embora, coisas muito terríveis vão acontecer para o povo do Egito. Faraó, com o coração endurecido estava, com o coração endurecido ficou. Então Deus mandou sobre o Egito a primeira praga, transformou toda a água do Egito em sangue. Ninguém podia mais beber da água, ninguém podia tomar banho, água com sangue. Ainda assim, Faraó não libertou o povo e Deus mandou sobre o povo do Egito a segunda praga. Mandou muitos e muitos sapos que saíram daquela água de sangue. E esses sapos foram pulando. Eram muitos sapos. Foram pulando, saiu do rio, entrou nas casas. Todas as ruas da cidade. Tinha sapo embaixo da cama, na cozinha, em todos os lugares. As mulheres gritando, as crianças, aconteceu. Mesmo assim, Faraó não deixou o povo embora. Deus então enviou sobre o povo do Egito a terceira praga. Eram muitos piolhos, parecia poeira, estavam sobre todas as pessoas e também sobre os animais e todo mundo se coçando e aquele povo cheio de piolho e o faraó também, todo mundo coçando. Mas Faraó não deixou o povo embora não. Deus então enviou sobre o Egito a quarta praga, muitas moscas. Eram tantas moscas e aquelas moscas ficavam fazendo barulho e entravam nas casas e aqueles sapos todos que tinham vindo já tinham morrido, então tava um fedor, depois veio o piolho e agora essas moscas todas. E ainda assim o faraó falava assim, Moisés falava, faraó, deixa eu ir embora. Aí o faraó, não vão embora, vão ficar aqui. Deus então enviou sobre o Egito a quinta praga. A quinta praga, Deus matou todos os animais dos rebanhos do povo do Egito. Morreram todas as vacas, as ovelhas, as cabras, todos os porcos, todos os animais de rebanho foram mortos ali na terra do Egito. De todas as pragas, o povo de Israel, não aconteceu nada com eles não, lá continuou tudo certinho, os animais vivos, nenhuma praga caiu até agora sobre o povo de Israel, só sobre os egípcios, por conta da dureza do coração de Faraó. E ainda com o coração duro, então, não deixando o povo embora, Deus enviou a sexta praga. A sexta praga era muitas feridas. Todo mundo do Egito começou a ter ferida e coçava e saía sangue e ficava com pus, credo. E aquilo doía muito. Eram muitas úlceras. Até o faraó ficou doente, todo mundo na casa de Faraó ficou doente. Ainda assim, ele que tinha um coração tão duro, mas tão duro, não deixou o povo embora.
Veio então sobre o Egito a 7ª praga. Era chuva de granizo, grandes pedras de gelo, e aí também fogo e trovão, e tudo isso acontecendo ali sobre a terra do Egito, e aquelas pedras grandes caíram nas plantações, acabou com quase todas as plantações do Egito. E Faraó, nem aí, não deixou o povo embora não. Moisés avisando, coisas terríveis ainda podem acontecer, não há outro Deus como o nosso Deus. Faraó não estava nem ligando para nosso Deus. Então veio sobre o Egito a 8ª praga. Foram muitos gafanhotos. Gafanhotos, gafanhotos. Se você olhava para o céu e aquela nuvem escura cheia de gafanhoto. E os gafanhotos comeram o resto das plantações. E comeu também as árvores, as folhas das árvores, tudo isso. Mas o Faraó não estava ligando não sobre isso. Não deixou o povo embora, e Deus então enviou a 9ª praga. A 9ª praga, imagina o dia, e no meio do sol começou a vir umas nuvens pretas, umas nuvens cinzas, densas. Era uma escuridão tão densa, tão intensa, que a gente conseguia, a gente não, Deus me livre, eles, né? Eles não conseguiam nem enxergar nada, é como se topasse na escuridão. Durante 3 dias, eles ficaram, o povo do Egito ficou ali dentro de casa, sem poder se mover, porque eles não enxergaram nada. E foi muitas trevas, e foi uma treva horrível. Ainda assim, Faraó, com o coração endurecido, não deixou o povo embora. Moisés avisou que a próxima praga seria tão terrível. Mesmo assim, o Faraó, com o coração muito endurecido, não deixou o povo embora. Deus avisou para Moisés e para Arão, para eles avisarem o povo para se prepararem para aquela noite, que aquela noite seria a noite onde Deus os libertaria, e eles poderiam ali sair da terra do Egito e irem a caminho da terra que Deus havia prometido para eles. Mas Deus deu algumas instruções. A primeira instrução é: vocês vão pegar um cordeiro. Um cordeiro é um filhote de uma ovelha. Então, um filhote macho de uma ovelha. Então, vocês vão pegar um cordeiro, vão matar esse cordeiro, vão separar o sangue desse cordeiro e vão assar a carne do cordeiro. Nessa noite, vocês vão se reunir em família, trancados dentro da sua casa, e vocês vão comer essa carne do cordeiro assada, vão comer junto com os pães sem fermento, e também ali algumas ervas amargas, e vocês vão fazer essa refeição bem reforçada, guardados dentro de casa. Mas há algo muito importante que vocês não podem esquecer. E isso foram as instruções que Deus deu para Moisés, e Moisés deu para o povo de Israel. Na casa dos israelitas, vocês com a família lá dentro trancada, vocês vão pegar o sangue do cordeiro que vocês prepararam para assar, que vão colocar, ó, ao redor das portas. Vocês vão marcar a porta da casa de vocês, que tem que estar, ó, trancada. Ninguém saia para ver o que vai acontecer lá fora. Fiquem trancados, marcadas as portas com sangue. Então, chegou a noite na terra do Egito, e a 10ª praga estava acontecendo. Um anjo destruidor passou sobre toda a terra do Egito, e essa foi a 10ª praga. A morte de todas as crianças mais velhas, todos os primogênitos do povo egípcio morreu naquela noite. A Bíblia fala que não teve uma só casa entre os egípcios onde não houvesse grande tristeza, grande clamor, as mães gritando, os pais chorando, porque ali
havia morrido alguém, conforme Deus já havia falado para o faraó através de Moisés. Mas olha que coisa interessante, que coisa bonita para o povo de Israel. O anjo destruidor, quando passava por cima da casa dos israelitas, ele não entrava. Ele via que na porta tinha a marca do sangue de cordeiro, e esse era o sinal para esse anjo não entrar. Então o anjo passava por cima, e lá dentro da casa do povo de Israel, olha só como eles estavam. Eles estavam ceando, eles estavam em família, comendo daquele cordeiro que eles haviam preparado assado, comendo dos pães, se alimentando, prontos para partir. E foi isso que aconteceu. Nessa noite, com o grande pesar que estava sobre a terra do Egito, Faraó chamou Moisés e, ouvindo aquele grande clamor, grande lamentação, falou: vão embora daqui, né? Saiam do Egito, levo o povo de vocês embora, leva o povo de vocês embora. E assim, Faraó permitiu que o povo de Israel saísse do Egito. As famílias que estavam lá dentro de casa, já bem alimentadas, conforme o Senhor ordenara para eles, já com malas prontas, com sandálias nos pés, eles, vamos embora, gente, vamos embora. Faraó nos libertou, vamos para a terra prometida. E aí todo o povo de Israel, né, saiu, pegou os animais que estavam todos vivos, as crianças, as famílias todas, e eles saíram do Egito e saíram cantando. E essa celebração foi a primeira Páscoa, porque eles ali estavam celebrando o grande livramento do Senhor. Eles se lembraram que o anjo destruidor passou sobre a casa deles, mas nenhum mal para eles o anjo fez. Foi um grande livramento de Deus para o seu povo, que estava libertando o seu povo da escravidão do Egito, das mãos de Faraó. E então, os israelitas fizeram isso todos os anos. Eles celebravam a Páscoa, lembrando do grande livramento que o Senhor tinha dado para todo o seu povo. Então, anualmente, o povo de Deus celebrou a Páscoa. E aí, com Cristo, o nosso Senhor Cristo, Cordeiro de Deus, o Filho do nosso Deus Todo-Poderoso, quando ele morreu, depois de 3 dias, ele ressuscitou. E o dia que ele ressuscitou era um domingo de celebração de Páscoa. Então nós cristãos celebramos a Páscoa, né, pela ressurreição do Cordeiro de Deus. Lembrando que o sangue derramado por Cristo na cruz está sobre a nossa cabeça. Assim como o sangue daquele cordeiro protegeu o povo de Israel lá no Egito, o sangue do Filho de Deus, do Cordeiro de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, também nos protege de todo mal, né? E esse sangue da morte de Cristo e a ressurreição dele, que nós celebramos a nossa Páscoa. Nossa Páscoa celebramos que nosso Cristo vive, nosso Redentor vive, e esse é o maior motivo da gente celebrar. Então, a Páscoa cristã, nós continuamos celebrando e celebraremos até o dia que Cristo volte, porque é assim que nós devemos fazer. Então, a todos vocês, celebre aí dentro da casa de vocês, estão todos fechadinhos nessa época do ano que a tia está contando a história, onde tem tanta morte lá fora, doença lá fora. A gente está aqui guardado dentro da nossa casa, nenhum mal vai nos atingir, porque sobre nós está o sangue do Cordeiro para limpar o nosso coração. Então, que você tenha uma feliz Páscoa com Jesus ressurreto e vivo dentro do seu coração e dentro do seu lar. Então, Cristo os abençoe. Que vocês tenham uma Páscoa cheia do amor de Deus, da esperança, da fé nesse Jesus que ressuscitou e que vive, que nos ama e nos dá a vida eterna. Então, feliz Páscoa, um abraço bem grande da tia. Fiquem com Deus.